Beleza, olá, bem-vindos ao canal Cripto SA, eu sou o José Grajal, mais uma vez para falar com vocês sobre o Bitcoin e os mercados, beleza? Vamos começar, divergência de baixa do 4 horas aqui, nós falamos sobre isso no final do último vídeo, vamos tentar ser bem rápidos, tá? Linha de tendência de alta aqui, ó, linhas paralelas, perdeu, está tentando retomar essa linha, mas com um pouco de dificuldade, mas já aconteceu algumas vezes aqui, observe, né? Eu pessoalmente acredito, né, se a gente vier aqui na CME, né, que é um outro gráfico, aqui no gráfico da CME no diário a gente vê também a nossa divergência de baixa oculta, né? Eu acredito que pode haver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles, pode haver um candle, um ou dois candles aqui para formar este topo duplo aqui, fechar esse gap da CME, eu acho que isso é possível, tá? Principalmente porque se nós voltarmos aqui, ó, há uma divergência de alta, de certa maneira, né? Primeiramente porque aqui a gente está fazendo, de alguma forma, tá? Fundos ascendentes aqui no tempo gráfico de 4 horas e, de certa maneira, na verdade não, estamos de fato fazendo fundos descendentes no RSI, isso é uma divergência de alta formal numa tendência de alta aqui local, né? Tendência de alta que vem aqui desde basicamente quase o fundo deste canal lateral que nós fizemos em relação às médias móveis que vocês já conhecem, mas também se nós formos considerar essas FIBOS, né, a 786, 886, né, nós chegamos aí neste fundo local, né, e aqui, ó, se quisermos fazer este, é, este movimento de extensão para sabermos qual seria o alvo deste rompimento, né, a gente pode fazer dessa forma e o alvo do rompimento já até chegou, né? Olha, veja só como o alvo técnico do rompimento de fato chegou, né? E o que justifica, né? Essa correção justifica dentro dessa divergência a correção de fato ocorrer, pode significar que nós de fato chegamos a esse alvo e daqui para frente, principalmente por termos entrado novamente no canal, por estarmos novamente aqui abaixo da média móvel de 144 períodos no semanal, que nós de fato vamos retomar aí a tendência de baixa no médio e longo prazo, né? Tudo isso sendo dito, né? Ainda acho que é possível, mesmo assim, mesmo diante de todas essas questões, fecharmos o gap da CME aqui antes. É importante observar. Estamos abrindo aqui já, de certa forma, com um candle de indecisão, né? Não querendo renovar mínimas logo na abertura, mas nós falamos, deixamos o nosso relatório, vamos falar aqui, ó, não houve continuidade alta, o RSI 65 no diário aqui não deu continuidade alta, teve 3 rejeições, ao mesmo tempo em que nós não estamos conseguindo fazer um movimento de continuidade, um movimento para fora, né, da força de baixa do semanal, né? O RSI 45 semanal, nós falamos no último vídeo que isso poderia acontecer, né? Mas podemos também bater aqui e aí sim fazer esse movimento em direção aos 81 mil dólares. Tudo é possível, temos que estar atentos, né, a essas questões. Mas, por hora, recebemos aí uma rejeição neste patamar aqui, que é agora, que gera continuidade, né, de baixa no médio e longo prazo, caso não fechemos a semana aqui no domingo acima de 76.920 dólares, tá? Então tudo vai depender disso. Ainda temos aqui, como eu disse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já temos 7 candles, mas podemos fazer um topo duplo. O Bitcoin gosta de topos duplos, principalmente topos duplos que tem o segundo topo um pouco mais elevado que o anterior, né? Então, fazer um movimento como esse aqui não me surpreenderia no Bitcoin, ok? Então temos que estar atento para isso, nem que seja para tomar aqui suporte nessa região dos 74.400 ou aqui, né, no caso, no retail, 73.700 dólares, principalmente se mantivermos essa linha de tendência de alta aqui. Perdendo essa linha de tendência de alta, eu já acho que a tendência maior é um flush um pouco mais forte, principalmente no fechamento do diário hoje, né? Porque se nós viermos aqui no diário, vamos ver quantos fechamentos do diário foram abaixo dessa linha. Basicamente, apenas pavis, né? Então, se tivermos aqui esse pavio fechando abaixo, vai ficar de acordo com o que já ocorreu, mesmo nós estando aí diante do fim, né, de um movimento de tendência de alta um pouco mais prolongada. Temos aqui, ó, 3 toques no RSI diário. Temos aqui, vamos ver como nós temos aqui, ó, 2, temos 3 toques aqui também, ó, no RSI diário, né, formando uma divergência de baixa no diário, ok? Então aqui isso pode se traduzir sim em um movimento de continuidade de baixa, tá? Aqui, ó, poderíamos ter tomado suporte aqui para fazer esse topo duplo, poderíamos até, assim, muitos pensaram, eu inclusive, que a gente poderia fechar aqui um pouco acima, próximo aqui desse lugar de sobrecompra,
no diário, ainda não ocorreu. Pode não ocorrer, ainda não ocorreu. Beleza? O próximo passo é nós observarmos aqui ó, o seguinte: como eu disse, em alguns gráficos houve um rompimento menos agudo do que em outros, né? Nesse gráfico aqui, ó, o rompimento foi um pouco distante, foi rompida essa linha de tendência de baixa aqui na Bitstamp, a linha de tendência que vem desde o topo, né? Ó, ela foi rompida já desde 13 de abril. Se nós viermos aqui no gráfico, no index, né, ela foi rompida, na verdade, no dia 22 de abril, então 9 dias depois, e agora está retestando essa linha de tendência. Mais um motivo que eu acredito que faça como possibilidade, né, apesar de ter havido um falso rompimento aqui neste canal ascendente, que tende a romper para baixo, né, pode haver aí um repique para fazermos um topo duplo, mesmo que um pouco mais elevado, conforme aconteceu aqui, antes de uma perpetuação do movimento de baixa, ok? Até porque aqui também, né, as zonas, essa zona aqui é justamente a zona no semanal, né, da Bull Market Support Band, da banda de suporte do Bull Market, que, né, conforme nós estamos percebendo aqui, ó, ela até segunda ordem, tá? É uma banda que está servindo como forte resistência para o Bitcoin, tá? Então, tudo isso deve ser levado em conta para tomarmos as nossas decisões. Podemos até dizer que isso aqui foi um topo triplo, tá? A depender de como nós queremos analisar aqui, ó. Novamente, aqui está mais claro a visão dos topos ascendentes e dos topos descendentes aqui, beleza? Tudo bem. Tendo dito tudo isso, vamos aqui rapidamente, ó, o que está acontecendo com S&P. S&P hoje agora está abrindo aqui novamente acima dessa linha de tendência, está abrindo em alta, tá? S&P está abrindo em alta, vi aqui que o Bitcoin também acabou abrindo em alta, né? Acabou de fazer um movimento nesse exato segundo aqui, enquanto fazemos o vídeo, tá? Tomou rejeição aqui, ó, veja, o Bitcoin está abaixo do 45 do semanal e tomando rejeição, enquanto o S&P tomou rejeição de 65 do semanal. São patamares muito diferentes, né, em relação ao seu movimento como um todo. Mesma coisa acontece com o Nasdaq, que também está tomando uma rejeição no patamar de 65 semanal. Na verdade, agora está trabalhando de novo aqui, ó, nessa região, tá? Está numa região extremamente forte aqui acima entre a 1414 e a 1618, tá? Na 382, confluindo com o RSI 65 semanal e acima do patamar de continuidade de alta do diário. Bastante força ainda para a Nasdaq. Ao mesmo tempo em que temos, vamos lá, bem rápido, tá? Petróleo, fazendo aqui um movimento de correção na 1272. Hoje o petróleo teve uma apreciação significativa, só ontem, na verdade, né? De ontem para hoje, 9% de apreciação no petróleo, que chegou aqui o cru, né? O crude, né? 1272, $110, tá? O Brent foi um pouquinho mais, se a gente for ver o Brent, né? Ele chegou aqui na casa, está agora foi a 113, $114, tá? Nós temos o quê? Nós temos também, conforme já falamos, né? Falamos no último vídeo que poderia ocorrer, divergência de alta. Ah, tá. Aconteceu isso também no petróleo, tá? Aqui, ó, cunha descendente, rompimento para cima, ok. Teve uma rejeição aqui na continuidade, mas cunha descendente com divergência de alta e de baixa ao mesmo tempo. A divergência de alta venceu, houve esse movimento para cima. Se a gente for fazer isso nos títulos do Tesouro de 10 anos, a mesma coisa, divergência de alta e de baixa ao mesmo. Aqui nem teve divergência de baixa, tá? Mas divergência de alta se fez valer. Estamos aqui diante do primeiro fechamento, o segundo talvez, né? Primeiro fechamento forte, com candle forte, acima de 4,419%. Isso se não corrigir imediatamente, apesar de estar chegando uma região aqui de resistência, 65 do RSI, né, pode ser difícil para ativos de risco, né? Pode ser que essa abertura em alta signifique que teremos uma rejeição ali, o mesmo para o dólar, né? Que também está aqui numa situação que ainda tem espaço para subir, também numa cunha descendente no RSI, também com uma divergência de alta aqui na ação de preço com a RSI, ó, vencendo aqui agora, aqui sim, uma divergência de baixa e de alta ao mesmo tempo, tá? Pode chegar a 99, pode também corrigir a partir daqui, pode fechar esse gap, ó, tem um gap aqui também, tá? Não chegou ao alvo final aqui desta cunha e manteve suporte nessa linha de tendência que vem desde 2008, vocês que estão aqui há bastante tempo sabem disso, tá? E pode chegar aqui a 100 se continuar esse movimento de alta, se passar os 99 pontos aqui no Golden Pocket, pode também pressionar
ativos como Bitcoin Equities, tá? Então estamos nesse cenário, tá, pessoal? É um cenário bastante delicado, tá? O Bitcoin aqui está de fato fazendo uma abertura aqui, ó, em relação a este canal aqui, está tentando buscar, né? Novamente o topo desse canal. Lembre-se que aqui é a média de 100 períodos semanal, 144 períodos, aliás, perdão. Lembre-se que esses são patamares importantes de serem retomados. Sem retomar esses patamares, o Bitcoin não anda bastante, não anda muito, pode andar um pouco por quaisquer outros elementos, mas ainda assim, né, se pararmos para ver o que está de fato acontecendo com ativos de risco, como por exemplo Nasdaq, vou botar Nasdaq aqui que é mais fácil, né, com a renda variável, né, ainda estamos diante de uma divergência de baixa no semanal. Tem um espaço para subir? Tem. Pode subir antes de fazer um movimento mais agudo para baixo? Pode. Não, divergência de baixa no semanal, tá? Também ao mesmo tempo que o Bitcoin faz essa divergência que nós já mostramos aqui no tempo gráfico diário, tá? Essa divergência do tempo gráfico diário do Bitcoin é uma divergência digna de ser levada em conta para considerarmos uma correção, topos ascendentes, topos descendentes, tá? E estes patamares são patamares mais importantes neste momento. Se estivermos na CME, 76,9, 79,7, né? O patamar aqui do gap, até 81,1 de fato, na verdade, é o patamar que eu acho que o Bitcoin conseguiria, romperia também, não romperia a divergência de baixa, tá? No diário, essa divergência, porque essa divergência de fato só se rompe quando a gente superar este topo anterior aqui, que está na casa dos 97 mil dólares, tudo bem? Então essa é a situação, o Bitcoin como um barômetro, né? Da liquidez global, mostrando como a liquidez está contraída, está seletiva também, né? De certa forma, os juros mostram uma pressão que vislumbram juros mais altos por mais tempo, né? Mesmo com a saída de Jerome Powell, ele se manteve como no Conselho Consultivo do Fed, né? E hoje, quem leu nosso relatório viu que existe uma divergência entre os membros sobre como tratar, né, as taxas de juros daqui para frente, nos próximos encontros, dadas as condições. Temos o petróleo aí mesmo diante além, na verdade, né, de estarmos diante de todo um conflito, né, no que se refere à resolução dos problemas relacionados ao Estreito de Hormuz, né? Temos um petróleo já operando em um preço muito mais alto do que veio operando por bastante tempo, né? Então, isso gera uma pressão inflacionária que chega com um certo atraso, ela não é imediata, né? Nós, conforme já dissemos, né? Após o rompimento aqui dessa região, principalmente aqui, ó, se a gente quiser falar até mesmo deste patamar aqui, que foi um patamar de máxima de junho de 2025, mas o patamar médio de suporte foi esse daqui, ó, foi esse patamar aqui, este foi um rompimento significativo, a partir deste gap, na criação dessa parábola, né? Isso se deu em fevereiro desse ano, então nós temos aqui mais ou menos 2 meses, né? 2 meses e meio, 3 meses no máximo, com uma operação dos 70 para os 100 dólares, né? Então, assim, isso é uma apreciação bastante significativa. Nós temos aqui 60% de apreciação no preço do petróleo nos últimos 3 meses. Isso gera, assim, necessariamente consequências significativas para todo o mundo, né? Mas principalmente para a economia americana, o motor do mundo, o banco central do mundo, né? Então, de certa forma, é isso que nós estamos tentando alertar, apesar de que não estamos aqui fazendo nenhum aconselhamento financeiro, apenas passando nossas impressões sobre o mercado. Teremos live no fim de semana, no feriado, tá? Siga-nos nas redes, Threads, X, os links estão aí abaixo. Entre no nosso canal do Telegram gratuito. Teremos novidades no nosso canal do Telegram em breve, sala de trade, principalmente com o Bitcoin podendo chegar a níveis mais baixos, fazer correções mais agudas. E curtam, compartilhem, comentem e espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço.